Ordem histórica. Euclides de Alexandria foi um matemático grego e é considerado o maior matemático da antiguidade. Dentre suas contribuições, destacamos o tratado Os Elementos. É na teoria da geometria euclidiana que encontramos o primeiro sistema matemático. A origem primitiva da matemática está muito ligada às origens das teorias da aritmética e da geometria, ocupando um destaque especial os conceitos de números e formas. De acordo com Euclides, unidade é aquilo segundo a qual cada uma das coisas existentes é dita uma, e número é a quantidade composta de unidades. Existem vários registros arqueológicos dos números. Os ossos de Lebombo, 35 mil anos antes de Cristo, e de Ixangô, 20 mil anos antes de Cristo, são os mais antigos. Além desses, temos inscrições em paus, ossos e tabletes de argila, encontrados em várias regiões. Os números podem ter sido a primeira escrita do mundo. A habilidade de contar pelo homem primitivo era praticamente intuitiva, assim como a dos outros animais. Ainda hoje, existem espécies para as quais 1, 2 e muitos constituem as suas únicas grandezas numéricas. Durante muito tempo, o ser humano usou números apenas para contar coisas da natureza, daí a expressão números naturais, e pedras como instrumento de contagem, daí a origem da palavra cálculo, do latim calculi, que significa pedra pequena. Com o desenvolvimento das civilizações, surgiu a linguagem escrita, que possibilitou a criação de sistemas numéricos e algoritmos muito eficientes, não só para contar, mas também para medir grandezas que surgirem vários problemas do cotidiano. Os egípcios podem ter inventado a primeira régua da história, o cúbito. Foram adotados diferentes símbolos para representar os elementos básicos dos seus sistemas numéricos. Por exemplo, os símbolos x e 10 foram utilizados pelos romanos e árabes, respectivamente, para representar o número natural 10. O sistema hindu-arábico surgiu na Índia aproximadamente 400 anos antes de Cristo e foi modificado no século III pela introdução do zero. Passou a ser utilizado na Europa somente no século XIII, sendo hoje o sistema numérico mais utilizado no mundo. Esse sistema permitiu uma representação única e universal dos números, sendo considerado por muitos uma das maiores descobertas da matemática. Podemos destacar duas vantagens desse sistema: a unicidade da representação de seus números e uma aritmética bastante simples, semelhante à de um ábaco no papel. Até então, poucos tinham habilidade com a aritmética. Essa habilidade se tornou uma profissão, a dos contadores, que existe desde a civilização suméria, uma elite que era muito bem paga. Ao longo do tempo, a aritmética foi realizada com cones de argilas, pedra, bastões entalhados, nós de cordas, regiões do corpo humano, tábuas de calcular, ábacos, dentre outras formas. Podemos afirmar que o sistema hindu-arábico democratizou a aritmética. Com a crise dos fundamentos da matemática, surge no século XIX uma abordagem formal para os números naturais, o formalismo,
permitindo a construção formal de conjuntos numéricos importantes, tais como os inteiros racionais, reais e complexos. O desenvolvimento de sistemas numéricos foram a semente para a criação de novas teorias e sub-áreas que compõem a matemática. Por outro lado, o desejo do humano de observar as formas que compõem o universo e as relações existentes entre elas foi um grande estímulo para o desenvolvimento da geometria. A teoria da geometria euclidiana, encontrada no tratado Os Elementos, elevou a matemática para o patamar de ciência, e não só a ciência da observação, mas a ciência da abstração ou matemática abstrata. A geometria euclidiana foi considerada universal e incontestável durante muitos anos, uma bíblia da matemática. Em paralelo e de forma independente da matemática, a lógica também ganha status de ciências com Aristóteles, a chamada lógica aristotélica ou lógica clássica, que usava a linguagem comum e suas regras gramaticais usuais. No século XVII, Leibniz introduz o uso da álgebra simbólica formal na lógica, dando início à criação da chamada lógica matemática, com o objetivo de possibilitar o uso da mesma em todos os campos do conhecimento. No século XIX, dentre vários matemáticos, destacamos Boole, que estabeleceu em 1854 as chamadas leis do pensamento, unificando as duas leis de Aristóteles, a lei da não contradição e a lei do terceiro excluído, e os dois princípios de Leibniz, o princípio da razão suficiente e o princípio da identidade dos indiscerníveis. Dessa forma, Boole constrói as bases da lógica matemática iniciada por Leibniz. A lógica matemática se tornou tão importante que o filósofo Bertrand Russell considerou a mesma como o início da matemática pura. Destacamos duas correntes importantes da filosofia da matemática: o intuicionismo e o formalismo. O intuicionismo, fundado por Brouwer, vinculada à existência de um objeto matemático qualquer à possibilidade de sua gênese pela intuição humana. É a ciência das construções mentais intuitivamente convincentes. Os objetos de pesquisa em matemática intuicionista são, antes de mais nada, objetos matemáticos com a possibilidade de sua construção, como, por exemplo, os números naturais ou racionais, e conjuntos finitos de objetos construtivos. Na construção da matemática intuicionista, uma proposição será considerada verdadeira somente se for possível prová-la, sendo que esta prova deve estar relacionada com alguma construção mental intuitivamente convincente. Assim, uma afirmação do tipo existe um x, tal que x mais 1 é igual a zero, apenas pode ser provada pela construção de um objeto matemático x para o qual a proposição possa ser provada. O formalismo teve início na geometria euclidiana e depois ganhou força com a crise dos fundamentos da matemática. Teve como objetivo inicial formalizar os métodos já desenvolvidos na matemática puramente intuitiva, utilizando-se de axiomas e procedimentos lógicos. Destacamos David Hilbert e Paul Isaac Bernays, ambos contribuíram para o desenvolvimento da análise matemática formal. No século XX, destacamos a metamatemática introduzida por David Hilbert em 1922, que basicamente era uma teoria da prova e fez parte do seu programa para estabelecer a consistência da aritmética. A mesma foi transformada por Tarski ao introduzir métodos semânticos, dando origem à teoria dos modelos.
Os sistemas formais, em particular as linguagens científicas formais, tiveram um estudo mais aprofundado através dos métodos semânticos que Tarski introduziu. As obras de Nicolas Bourbaki é um pseudônimo de um grupo de matemáticos, principalmente franceses, que nasceu em 1935. Alfred Tarski e seus discípulos impulsionaram o desenvolvimento da teoria das estruturas matemáticas e da teoria dos modelos. Atualmente, a teoria dos modelos é uma das teorias da lógica matemática mais desenvolvidas e estuda uma classe de estruturas matemáticas que serve de modelo para quase toda a matemática. Sistemas matemáticos. Um sistema matemático é uma classe de estruturas matemáticas baseada na teoria dos modelos, que servirá de modelo para o desenvolvimento de todas as teorias desenvolvidas na coleção da Escola de Matemática. Todas as teorias serão desenvolvidas dentro do possível, abordando ambas as correntes do intuicionismo e do formalismo.